A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos meus irmãos. Queridos, eu gostaria de ler para nossa meditação o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Como salvos mediante a obra e graça de Jesus Cristo, nos preocupamos com os não salvos, não é mesmo? Você tem convicção da sua salvação? Creio, como acontece comigo, né? Nós tememos que um ente querido nosso venha a falecer antes de ter um encontro com o Senhor Jesus. Não gostamos nem mesmo de pensar nessa possibilidade para quem amamos. Olha, a minha mãe e 2 irmãos oramos por 30 anos pela conversão do nosso pai, até que diante de uma enfermidade degenerativa, ele temeroso, né, foi se abrindo para as coisas de Deus, se converteu, se batizou e teve ainda a oportunidade de caminhar alguns anos com Deus nesta terra e ainda evangelizar alguns parentes. Eu me emocionava de ver meu pai sentado numa cadeira daquelas de macarrão, né? Lendo uma Bíblia grande. Isso era emocionante. Queridos, o meu pai, ele era maçom, chegou a quase no topo dos graus maçônicos, então a gente via ali uma certa dificuldade dele deixar essas coisas, deixar tudo por amor a Jesus Cristo. Olha, mas nós ainda tivemos esta grande alegria. Ele faleceu no ano de 2000, portanto está com o Senhor há alguns anos, mas a sua conversão foi realmente algo que trouxe muita alegria para nós. E Deus usou seus filhos, né, para evangelizá-lo. Olha, quando o sábio Salomão disse: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quem está entre os vivos tem esperança, porque até um cachorro vivo é melhor do que o rei da floresta, né, com toda a sua força, morto, um leão. Ele resume bem esta questão, querido. O ser humano que está usufruindo da vida física, está entre todos os vivos, tem esperança, pois um cão vivo tem uma chance melhor do que um leão morto, não é mesmo? Quer salvar sua alma da condenação eterna do inferno? Não existe outra saída ou possibilidade. A sua salvação passa ou depende de você estar vivo, estar lúcido para ouvir e aceitar a mensagem da salvação. 2 grandes seitas até tentaram criar subterfúgios, inventar possibilidades para uma pessoa se salvar depois que morreu e foi sepultado. Estou falando do catolicismo e do mormonismo. No catolicismo, nós vemos a absurda, até perniciosa doutrina
que chamamos de heresias, que se trata do purgatório, que está em vigência essa doutrina, queridos, desde o século VI, quando o Papa Gregório o Grande promulgou esse dogma. Essa doutrina induz a pessoa ao erro, a não se preocupar com a vida de comprometimento com Deus, com a vida de santidade, com a vida de entrega absoluta a Deus, pois eles ensinam que o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e a terra, e que o homem, mesmo estando debaixo da graça de Deus, precisa ser purificado a fim de alcançar a salvação e ir para o céu. Neste ensino, quando uma pessoa morre, sua alma é levada ao purgatório para purgar os seus pecados, para alcançar um determinado grau e poder depois ser transferido para o céu. Como assim? A Bíblia ensina com clareza absoluta que a salvação oferecida, outorgada por Jesus Cristo, é uma salvação completa, perfeita, pois ela é o resultado da misericórdia de Deus através do sangue expiador de seu Filho. Lembra que Jesus disse ao ladrão arrependido, ou seja, um ladrão que se converteu ali na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus não falou que ele teria de passar por qualquer processo para melhorar sua vida espiritualmente, purgar os seus pecados, nada disso. Jesus falou para ele: hoje mesmo você vai para o céu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O evangelista João não deixa qualquer dúvida sobre a purificação dos nossos pecados quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Observe: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 7 ao 9. Então, querido, o purgatório do crente, do salvo, é o sangue de Jesus Cristo, conforme esse versículo 7. Então, esse ensino romano é pernicioso, pois induz a pessoa a pensar: eu estou tranquilo, mesmo vivendo uma vida de promiscuidade, posso aprontar, posso viver uma vida intensa no pecado, porque Deus dará um jeito de me salvar. Lá no purgatório eu pago todos os meus pecados que eu cometi na terra. Você pensa assim ou pratica essas coisas? Não se engane, querido. A Bíblia é taxativa, e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Morreu, acabou. Não adianta rezar, fazer a missa do sétimo dia, acender qualquer vela pelo morto. Não adianta fazer cultos, nada. Ele recebeu o céu e o inferno, a decisão foi dele, não tem meio termo. Outro grupo que também inventou um ensino
totalmente antibíblico, mas bem criativo para eles, para poder salvar, ajudar a salvar um parente ou amigos que morreram há anos sem ter sido salvos. Estou falando, querido, sobre o batismo pelos mortos, ensinado pelos mormons ou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, dando uma interpretação errada de 1 Coríntios 15, 29, que diz, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batiza por causa deles? E usam também o livro apócrifo, querido, de Terceiro Nefe 25, versículos 5 e 6, e a Doutrina e Convênios 124, 93. Apesar desta seita ter muitos ensinos realmente que veio, queridos irmãos, do paganismo. Ela foi fundada dia 6 de abril de 1830 por Joseph Smith Jr. O mormonismo adota o batismo, portanto, por procuração, batismo por procuração, ou batismo vicário em favor daqueles que morreram. E eles usam também o texto de João 3,5, quando Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, qualquer membro batizado entre os mormons pode descer as águas no lugar do seu avô, que morreu há 100 anos atrás, do seu tio, que morreu há 70, do irmão de um pai ou qualquer parente ou amigo que morreram anos atrás, que não eram mormon, evidentemente, então precisa ser batizado. Então, esse mormon se batiza por procuração em favor do morto, para que este morto passe a contar com a misericórdia de Deus do outro lado da vida. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Então, querido, o batismo por procuração ou vicário, sem dúvidas, é uma tremenda aberração, um ensino antibíblico que somente esta seita pratica. Eles pregam com ênfase que o batismo é essencial para a salvação. Portanto, as pessoas que morrem antes da restauração da igreja de Joseph Smith, é essencial que os vivos sejam batizados pelos mortos que faleceram sem o conhecimento dos ensinos desta seita. Então, o batismo por imersão, realizado em favor do morto, é creditado em seu registro, como se fosse realizado por ele mesmo. Mas eles dizem, queridos, que esses mortos não entram no rol de membros da igreja, mas serão salvos na vida além túmulo. Incrível como consegue distorcer o ensino do apóstolo Paulo. No texto de Marcos 16:16 é claro, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu pergunto a você, é possível um morto crer? Não adianta essa seita falar, mas o maçom vivo crê em favor do morto que morreu há 100 anos atrás. Queridos, como distorcem a palavra de Deus. Fique com ensinos da palavra de Deus. Olha,
para entendermos o versículo que eu li, quando Paulo disse, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batiza por causa deles? 1 Coríntios 15, 29. É importante destacarmos que o apóstolo Paulo era sabedor de que os membros da igreja de Corinto negavam a doutrina da ressurreição dos mortos. O versículo 12 deste capítulo é claro, observe aqui. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Viram, querido, crentes dentro da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, essas duas cartas, 1 Coríntios e 2, o apóstolo Paulo escreveu em Éfeso, cerca do ano 59 da era cristã, perto do fim do seu ministério. Olha, Corinto era uma cidade rica, uma cidade populosa e também uma cidade muito imoral. Ela se situava no sul da Grécia e o apóstolo Paulo, durante 18 meses, estabeleceu uma grande igreja ali, e em suas duas cartas a essa igreja, ele apresenta toda a verdade sobre a ressurreição. Depois você lê 1 Coríntios 15, ele deixa bem explícito, bem claro, que haverá sim ressurreição de mortos. Em momento algum, Paulo afirma, nem nesta carta, nem nas outras muitas que ele deixou para diversas igrejas, que batizar em favor de mortos era algo que deveria ser praticado. Pelo contrário, ele sabia que era uma prática pagã que os crentes coríntios estavam vivendo. E também o apóstolo não aprovou o batismo pelos mortos ao dizer, de outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Paulo, queridos, estava fazendo apenas uma ilustração para dar ênfase ou enfatizar que a ressurreição é uma realidade. Ao lermos as Escrituras Sagradas, vemos claramente que o batismo cristão é uma experiência única, ou seja, pessoal, insubstituível, que os apóstolos deixaram bem claro que o candidato ou candidata primeiro se arrependesse. Observe aqui o ensino de Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, depois que arrependeu-se de seus pecados, acertou a sua vida com Deus, então descia as águas para receber o batismo. Como um morto pode se arrepender? Não tem mais jeito. Na história bíblica, não é possível uma pessoa ser batizada em lugar de outra pessoa. Um caso bem claro ocorrido no dia dos apóstolos é o caso do encontro de Filipe com um eunuco. Observe Atos 8, 37 e 38. Disse Filipe ao eunuco, é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Observaram aquele estrangeiro
portanto, era um homem gentil, mas ele tinha que crer de todo o coração que Jesus Cristo era o Filho de Deus, portanto, o seu Salvador, e a partir daquele momento ele podia se batizar. Para você que ainda não é crente em Jesus, é importante dizer que o batismo é ensinado corretamente por Jesus e os apóstolos, tem um profundo significado para o mundo cristão. É o sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida, o ato de descer as águas. Assim, o apóstolo não estava discutindo o batismo, mas a ressurreição, uma vez que essas pessoas não criam na ressurreição de Cristo, nem na última ressurreição. Novamente, é importante dizer que a prática mórmon do batismo a favor dos mortos não é bíblica. Eles buscaram esse ensino nas práticas comuns das religiões pagãs da antiga Grécia. Saiba que o batismo por procuração em favor de um morto não muda em nada o destino eterno de uma pessoa, uma vez que isto é determinado enquanto ele vive. Observe o ensino de Jesus na parábola do rico e Lázaro, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Li Lucas capítulo 16, dos versos 24 ao 26. Observe o verso 26 novamente. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Líderes religiosos inventaram ensinos como citei sobre o purgatório e o batismo por procuração, o batismo pelos mortos. Essas heresias não irão ajudar em nada o destino de uma pessoa que morre sem Cristo. Novamente, vale ler as palavras de Salomão. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9:4. Não existe uma segunda chance para a salvação depois que a pessoa morreu. É notório, é evidente que a morte é o fim de todas as chances. Hebreus 9:27 nos diz que morremos e temos então de enfrentar o julgamento. Assim, enquanto uma pessoa estiver viva, ele tem não só uma chance, mas diversas chances até minuto antes de morrer para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Já tive o privilégio de ajudar muitas pessoas minutos antes de morrer ou horas depois de fazer uma oração nos termos de Romanos 10, versos 9 e 10, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu pude vê-los partindo para o Senhor salvos. O apóstolo Paulo ensina neste texto que eu citei, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando uma pessoa morre, não há mais chance. Se morreu sem Cristo Jesus, conforme Apocalipse 20, 11, 15, a pessoa vai enfrentar o julgamento diante do grande trono branco. Ali serão abertos os livros. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Diz a palavra de Deus. Os crentes em Cristo Jesus, por outro lado, não são julgados pelos livros de obras, mas seus nomes são encontrados em outro livro, o livro da vida do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse 21, 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os que creram no Senhor Jesus Cristo, e só esses e somente esses entrarão nos céus. Diz a palavra de Deus. Venha Cristo sem demora. Aproveite enquanto você está vivo, querido. Amém? Oremos. Deus de amor, de grande bondade e misericórdia, a tua palavra é a verdade, é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, é como diz o salmista, a tua palavra é a toda prova, portanto a veracidade dela é absoluta. Amamos os ensinos da tua palavra, livra-nos das vãs doutrinas, dos ensinos diabólicos que o diabo tem disseminado, Senhor, na face da terra. Que possamos guardar a tua palavra em nosso coração, como diz o salmista no Salmo 119, para não pecar contra ti. Obrigado por este momento, Deus. Abençoa as famílias que recebem a tua palavra neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço fraterno, querido. Deus te abençoe grandemente. Cristo te chama com muito amor, ó pecador, vem atender. Dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor. Ele atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama pra ver.